Olha só, sabe quando você pega a norma NR12 e você lê, você relê, aí você se depara com termos técnicos dos quais você nunca teve contato ou nunca ouviu falar, ou pior, você não sabe interpretar o que significa para colocar aquilo em prática aí no seu dia a dia, no seu parque fabril, trabalhar como um perito, ou fazer avaliação, fazer uma assessoria, uma consultoria? Pois bem, eu te entendo. E olha só, hoje eu vou te mostrar quais são os 5 conceitos mais importantes da NR12 que, se você conseguir assimilar, vai ficar muito mais fácil de você pegar a NR12, consumir o conteúdo que está lá e extrair as informações certas para que você coloque, em prática e saia ali da estaca zero para um nível muito melhor de conhecimento técnico sobre segurança de máquinas e equipamentos. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Débora, sou a CEO e fundadora da empresa DetectSafe. Mas por que eu tô te contando isso? Para você saber de onde vem a minha expertise, Para você poder confiar aí no conteúdo que eu disponibilizo para você aqui nas plataformas, tanto no YouTube como lá no Instagram também. Bom, voltando aqui então pro assunto, através da minha empresa, eu consegui atender aí um pouco mais de 15 estados e indústrias, de diversos segmentos, que me tirou da zona de conforto ali, de saber o que exatamente está escrito na receita da NR12 para aplicar lá na prática. Então, cada empresa que eu fui atendendo, fazendo projeto, documento, são segmentos diferentes, tem dificuldades diferentes e precisa se avaliar com com os olhos mais técnicos e críticos para aquele tipo de processo, para que você consiga assimilar aí, então, a parte técnica, fazer a junção dessa parte técnica com a parte de segurança de máquinas e equipamentos e fazer esse mecanismo girar, que não é só, NR12 não é só enclausuramento, não é só também a gente pensar em proteção de todas as formas e deixar de lado a parte produtiva. É isso que você tem que ter em mente para que você possa, conseguir implementar projetos nos clientes. Mas, lembrando, esse vídeo não é para dizer para você que segurança não é em primeiro lugar. Com certeza, segurança tem que vir em primeiro lugar. Bom, chega de papo, agora vamos ver o que você vai aprender aqui nesse vídeo hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre sistema de rearm e reset, autoteste, redundância, intertravamento, muting e diferença entre máquina e equipamento, tá? Se você ficar comigo até o final, você vai ter aí de bônus como é que você aplica o muting, para que serve o muting e qual que é a diferença entre máquina e equipamento na prática. Bom, vamos começar então? Seguinte, para que serve o rearm e como que ele deve ser aplicado? O sistema de reset rearm nada mais é do que um botão que vai reestabelecer as funções e as condições de funcionamento de uma máquina, mas ele não vai dar início a nenhuma função desde que você tenha uma ação intencional. Débora, traduz o que você falou. Vamos lá. Presta atenção aqui. Nós precisamos ter aí uma unidade de processamento, que é conhecida também como interface de segurança, que pode ser também relé de segurança, CLP ou um configurador. E o nosso sistema de reset rearm, ele é dado através de um dispositivo chamado botão, tá? Esse botão, ele vai estar ligado, em uma interface aqui de segurança, uma unidade de processamento. E essa unidade de processamento, ela tem uma lógica, através dessa lógica ela aciona uma saída. Digamos que você tem uma máquina com uma extensão de aproximadamente 15 metros, onde tem ali uma entrada e uma saída e existe um operador em cada extremidade, tá? Essas duas extremidades, a de acesso e a de entrada e de saída, elas estão isoladas, digamos que, por uma cortina de luz. E toda vez que você invadir essa cortina de luz durante um processo, durante o funcionamento da máquina, o sistema de segurança e de emergência é interrompido, ele entra em uma falha, ele vai entrar em um estágio de alerta e vai fazer a parada total da máquina, ou dos movimentos, ou do segmento em si. A partir daí, a unidade de processamento, ela não é inteligente a ponto de entender que você entrou na zona de perigo de forma intencional, ou se acontecer um acidente, tá? Então, o que se tem que fazer? Quando você invade aí o sistema de segurança, através de uma cortina, através de uma proteção, através do acionamento de um botão de emergência, talvez, você está dizendo que o sistema de segurança, você está dizendo para o sistema de segurança que você invadiu uma área de zona de perigo que é passível de acidente. Então, a unidade de processamento pensa o seguinte: opa, preciso paralisar aqui esses movimentos perigosos porque tem gente lá.
E aí que ele precisa saber se esse evento, né, que ocasionou essa parada da máquina já foi corrigido ou não. E como é que eu falo isso para ele? Através do sistema de reset rearm. Então, através desse botão aqui, é que eu vou dizer para ele, ó, aquela parada lá que você entendeu, tá tudo ok já, beleza? Então, você já pode receber um comando aí para acionar e funcionar a máquina. Só que, repara uma coisa, a partir desse botão aqui, eu não funciona a máquina, eu digo para a minha unidade de processamento que tá tudo ok, foi só um alarme falso ou já foi resolvido o evento que ocasionou a parada. E a unidade de processamento fala, ah, beleza, então eu preciso que alguém me fale, então, que eu tenho o que eu tenho que fazer a partir de agora. E aí, a gente tem o botão de Start. O que tem a ver, Débora, o botão de Start com o botão de Reset? Eu tenho que te dar esse exemplo prático, senão você não vai conseguir entender como é que funciona. Então, esse botão aqui é o botão de Start, por exemplo, né? E vai estar atrelado aqui a nossa saída. Então, a partir do momento que você der um comando aqui no sistema de reset, ele, opa, tô ok, para poder, então, continuar aqui a receber o sinal do start e fechar o contato e acionar aqui uma saída. Mas ele só vai fazer isso se você tiver dado um comando para o reset, porque ele precisa entender, o que aconteceu lá? Eu recebi um alerta de invasão aqui da zona de perigo, tem gente lá, aconteceu algum acidente, o que aconteceu? Aí alguém vai dizer, o reset vai dizer, não foi nada não, tá tudo ok, já tá resolvido. Agora, existem duas formas de você ter um sistema de reset. Existe um reset digital, que é aquele que geralmente fica lá numa IHM, tá? E ele fica atrelado ao painel de comando, geralmente próximo do posto de comando, e tem um reset que ele é físico, instalado lá, um botão que é instalado nas zonas perigosas, geralmente em áreas que você tem acesso à zona de perigo, por exemplo, proteções móveis. Tá, Débora, e aí? Qual que eu uso, qual que eu não uso? Você pode usar os dois, mas é obrigatório que você tenha, no mínimo, um botão de reset rearm físico instalado para obrigar, de fato, que o operador faça essa verificação, então, da zona de perigo. Levando em consideração que nós estamos falando de uma máquina que tem uma extensão de 15 metros, por exemplo, que tem mais de um operador. E se não for esse cenário, Débora? Tem que ter também um reset físico, tá? Porque é a única forma de você obrigar o operador a ir até o local do evento para realmente corrigir, antes de corrigir a falha. Senão o que vai acontecer? Ele vai corrigir essa falha, vai dizer lá para a sua unidade de processamento que tá tudo ok, que não houve falha, porque ele não quer ir até o local, ele vai fazer uma vistoria rápida ali com os olhos, vai falar, olha, não tem nada não. E aí, a unidade de processamento ela não é humana, ela vai fazer o quê? Beleza, então se tá tudo ok, me dá um comando aí que eu vou iniciar. E aí que pode acontecer um acidente, porque pode ter alguém lá na zona de perigo, realmente, ou pode ter acontecido um acidente e você pediu para restabelecer os comandos e iniciar a máquina. Então, para isso que serve o sistema de reset rearm. Esse termo aqui, ele é bem comum, utilizado na área de projetos e também lá dentro da NR12. Você vai ver que existe lá rearm, reset. Então, você já sabe para que serve, como é que é aplicado isso na vida real, beleza? Agora nós vamos para o próximo tópico aqui da nossa lista de conceitos. Autoteste. Autoteste tem que pensar que ele é uma verificação, nada mais é do que uma verificação. E essa verificação, ela já vem em dispositivos de segurança ou em unidades de processamento, que também não deixa de ser um dispositivo de segurança. Mas o que você precisa entender é que tem alguns requisitos aí para esse autoteste, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, nós vamos ter aqui uma unidade de processamento, tá? E nós vamos ter aqui uma cortina de luz também. Essa unidade de processamento, ela vai ter aqui os seus contatos, né? Digamos que aqui as informações de lógica, a lógica que foi desenhada para ela, né? Lógica que foi desenhada para ela, se compete a mandar aqui interromper essa cortina de luz toda vez que um objeto ou uma pessoa fizer a intrusão. Digamos que então o Joãozinho entrou aqui e obstruiu essa cortina. Interrompe-se o sinal, né? Então nós temos emissor e receptor, vai interromper esse sinal e essa é uma unidade de processamento que recebe o sinal aqui desse carinha
tá? Não recebeu o sinal, tá vendo? Interrompeu, então digamos que aqui ele não vai ter nenhuma ação aqui. Se tivesse tudo ok, ele ia fechar esse contato aqui, digamos, né? Para poder acionar aqui um motor ou o que fosse. Mas nesse caso ele interrompeu, então ele não recebeu o sinal. Então aqui não vai acontecer isso, né? Certo? Vai dizer, ó, essa cortina está obstruída, tem alguma coisa lá, verifica antes primeiro para eu poder funcionar aqui. Tá, o autoteste, ele faz o quê? Ele vai fazer um looping, a verificação dessa lógica que você programou desses contatos. Digamos, ele vai fazer uma varredura aqui, opa, contato aqui, né, tá ok, recebendo sinal, tá recebendo sinal, tá recebendo sinal. Ele vai verificar se o sinal da entrada e da saída estão ok, da entrada e da saída tá ok, e vai ficar fazendo isso durante vários intervalos. Por quê, Débora? O nome mesmo já diz, o autoteste é o quê? Se você tem um sistema de segurança, é porque você precisa garantir a segurança de uma determinada área ou zona de perigo, tá? Por quê? Porque se você não garantir que aqueles dispositivos instalados ali realmente vão colocar a máquina em um estado seguro a partir do momento que houver uma intrusão ou houver ali um acidente, você vai perder a confiabilidade nesse dispositivo. Nada vai adiantar eu investir uma grana em dispositivo de segurança se eles podem falhar. Então o autoteste ele serve para fazer isso. Ele vai monitorar, vai ficar fazendo um looping aí, monitorando os seus contatos internos, o seu sistema interno, né, baseado ali nos dispositivos que vão ser, na lógica que é programada, né, para os dispositivos de entrada e saída. Então o autoteste é nada mais do que a verificação. E esse autoteste geralmente tem em unidade de processamento, tá? Que é CLP, relé, configurador e em dispositivos também de entrada como cortina, tem algumas chaves que tem. Aí vai depender do fabricante e do nível de segurança, né, que esse seu projeto precisa estar. Por exemplo, as categorias 3 e 4, essa parte do autoteste aqui já vai ser obrigatória a implementação. Então, para isso que serve. Autoteste, você tem que ter em mente que ele é utilizado, né, então, para dispositivos e unidades de processamento de dispositivos de entrada. E ele serve aí para fazer a verificação, né, e garantir aí a confiabilidade de um dispositivo de segurança, assim como ele faz essa verificação aí de forma digital. Olha só. Vamos aqui então para o nosso próximo tópico aqui, que é a redundância. Esse é um item, na minha opinião, é o mais complexo e o mais importante, porque a maioria das pessoas sabe o que significa, mas não sabe quando aplicar de forma correta. Bom, vamos lá. A redundância, como o próprio nome já diz, significa a gente ter duplicidade, tá? Mas, Débora, o que é duplicidade? Eu vou te mostrar na prática aqui, tá? Como a gente identifica uma redundância e para que a gente tem que ter uma redundância. Então, digamos que aqui, esses dois caras aqui são contatores, tá? O que é contator, Débora? Contator são dispositivos de potência que geralmente tem como função, né, dar alimentação, fornecer alimentação aí para motores, por exemplo, tá? Então, são dispositivos que fazem o acionamento, né, a comutação de contatos e aciona uma potência, uma força elétrica, certo? Digamos que aqui nós temos a alimentação trifásica. Esses caras aqui são iguais, os dois fazem a mesma coisa. Se eu tivesse só um desse, o meu motor ia rodar. Se eu tenho os dois, o meu motor vai rodar. Ah, mas então por que eu tenho que ter dois? Basicamente pelo seguinte, se você tiver um dispositivo, digamos que, agora eu vou dar um exemplo prático. Digamos que eu esteja lá trabalhando numa máquina, eu observei ali uma possibilidade de acidente e acionei o botão de emergência. Então toda vez que eu faço esse movimento aqui, esse comando, tá? Ele vai acionar aqui, ele vai interromper, né, o meu circuito de potência, de modo que vai impedir a passagem aqui, né? Ó, vai impedir a passagem aqui da corrente. Então, digamos que se eu não tenho alimentação, aqui é alimentação trifásica, tá? Se eu não tenho energia aqui, eu não vou ter. Se eu não tenho aqui, né? Quer dizer, se eu não tenho aqui,
que aqui tem contato interno, ele tem uns contatinhos assim, ó. Tá? Não se atenha ao meu desenho, mas só pra vocês entenderem. Quando tá energizado, ele fecha. Se ele fechou, ele alimenta a saída. Essa saída alimenta essa entrada fecha o contato que alimenta essa saída. Então, se eu interrompi o meu circuito através do botão de emergência, não tenho que ter alimentação nesses polos aqui de baixo, nesses 3 aqui. Por quê? Porque a princípio eu interrompi o circuito aqui, tá? Tem um comando aqui, aqui vai um contator de comando que vai desatracar esses contatos aqui, ó. Certo? Então eu tive esse corte. A partir do momento que eu tive esse corte, eu não tenho energia aqui e não vou ter no motor, vai fazer a minha parada. Agora imagina que, através de aconteceu, né, alguns desgastes aí nesse contator de cima, né, fazia que ele tem lá 10 anos já de funcionamento e ele tá atuando constantemente, né? Nós estamos trabalhando aí 24 horas com a máquina, quase não para. E houve aqui uma soldagem de contatos, que a gente costuma falar, né? Que é quando 2 contatos mecânicos sobreaquecem e eles selam. Né? Isso acontece devido a muito desgaste mecânico, aquecimento e tudo mais. A partir disso, eu pedi, então, para o meu circuito abrir, que quando eu aciono aqui o botão de emergência, ele trabalha com uma situação contrária do comum, por exemplo. Quando eu aciono ele interrompe o circuito. Tá? Então, a partir do momento que eu acionei ele e interrompeu o circuito aqui, esses contatos, né, estavam colados e eu não consegui fazer com que o contator não conseguiu fazer com que os contatos desatracassem. E a corrente que tinha aqui vai continuar alimentando esses contatos aqui de baixo, tá? Continua alimentando aqui o contator de baixo que vai acionar esse motor. Ou seja, nem que ele rode ali no bifásico, mas ele vai continuar passando corrente, vai energizar o motor e a parada que era para ser por conta de um acidente, ela vai continuar rodando aquele segmento da máquina. Agora você imagina, se eu, né, no caso, isso se eu tivesse só um, né? Desculpa, gente, porque só vai acontecer, né? Esse defeito aqui só vai acontecer se você tiver só um contador. Por exemplo, aqui continuou, aqui deu uma falha, né? E era para abrir, no caso o contato continuou soldado e aí vai passar a corrente e vai alimentar o motor. Agora imagine quando você tenha 2, né? Aqui você tem 2 relés. Dois contatores, desculpa. Aí deu um chute aqui. Você está com 2 contatores. E o que vai acontecer quando você tem 2 contatores? A probabilidade dos 2 terem o mesmo defeito ao mesmo tempo é praticamente nula, tá? Então, se der um defeito aqui em cima, esse cara aqui de baixo, ó, ele não vai receber a informação, né, de que deu o defeito e ele vai desatracar. Então, a partir do momento que ele desatracar, aqui não tem alimentação, porque a alimentação, a corrente tem que passar nesse cara aqui e passar nesse. Se não passar nesse cara aqui, ó, era para abrir o contato. Esse aqui continuou fechado porque selou. Esse daqui abriu, pronto, eu já não tenho corrente, eu não tenho risco mais porque não tem movimento. Então, para isso que serve a redundância. A redundância é nada mais do que 2 coisas para fazer a mesma coisa. Precisa disso? Precisa. Para determinados níveis de segurança que nós chamamos de categoria de segurança. Se você quiser saber mais sobre categoria de segurança, você comenta aqui abaixo que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas agora, basicamente, o que você precisa entender é isso. A redundância para níveis de categoria de segurança 3 e 4, tá? Quando você tem aí uma máquina que se enquadra entre categoria 3 e 4, você vai precisar utilizar a redundância com certeza. Se você não está utilizando, já está errado, tá ok? Agora nós vamos falar sobre intertravamento. E aqui é muito importante que você preste atenção. O intertravamento, nós temos algumas formas de fazer, tá? Mas as mais comuns aqui vai ser com o uso de dispositivos que a gente chama com bloqueio e sem bloqueio, tá? Esses dispositivos com bloqueio, eles são usados para zonas onde possuem partes móveis com inércia. Débora, o que é isso? Vamos lá. Imagine que na sua casa tem uma centrífuga, uma secadora. Sabe quando a secadora passa para o processo de centrifugação, que a máquina geralmente, o tambor, ela vai girar numa velocidade extremamente alta? Então,
A chave com bloqueio tem a mesma ação da porta da secadora da lavadora, no caso. Porque se você chegar lá, estiver centrifugando, você tentar puxar a porta da lavadora, você não vai conseguir abrir, tá? A menos que você use a força bruta, que não é o caso, que não é para ser feito assim. Não é dessa forma que tem que funcionar o sistema. Então, digamos que você tentou abrir a secadora, você não conseguiu porque ela está em alta rotação. E isso, ela quer dizer o quê? Quer dizer que se você abrir, pode danificar tanto a máquina, como pode gerar um risco de acidente para você. Então, não é para abrir durante aquele processo. A mesma coisa funciona para as máquinas e equipamentos. Se você tem uma zona de perigo com máquinas, com processos ali que tem inércia, você não pode conseguir acessar, abrir aquela porta com a máquina ainda em funcionamento. Então, para isso, para eu impedir que isso aconteça, a gente usa o bloqueio dos dispositivos, tá? Que geralmente são chamados de chave de segurança com bloqueios, que eu também falo sobre isso lá no canal do Instagram e vou fazer um vídeo específico também. Então tá, então você já entendeu que o intertravamento, nós podemos ter o bloqueio, nós podemos ter sem bloqueio, tá? E o sem bloqueio, então, Débora, é para quê? Para zonas que não tem inércia? Exatamente. Tá, mas e aí, como é que eu sei quando que eu uso um, quando eu uso o outro? Como é que eu sei quando tem inércia? A inércia só vai saber testando, tem que medir. Mas, né, a forma mais básica de você fazer isso, se você não tiver um aparelho para medir, é o seguinte: se a inércia, se o movimento de parada da máquina, a partir do momento que você interrompeu um sistema de segurança, ou fez uma abertura de uma porta, ou qualquer coisa que seja, for superior a 2 segundos, é considerado que aquela parte da máquina, aquelas partes móveis, possuem inércia. E ali, então, você deve associar um dispositivo com bloqueio. E aí existem inúmeros modelos, tá? Agora, o sem bloqueio. Sem bloqueio é quando você consegue, por exemplo, no exemplo da secadora, ela nunca entrasse em alta rotação, terminou a lavagem, você já consegue abrir a porta que nunca você vai pegar o cesto rodando. Agora, se você vai acessar uma zona de perigo, você faz um teste lá, faz uma intrusão, seja numa cortina de luz, uma abertura, uma proteção móvel, e você conseguiu acessar com a máquina em funcionamento, significa que aquela área deveria ser aplicado um dispositivo com bloqueio ao invés do sem bloqueio. Dispositivo sem bloqueio, vou dar um exemplo aqui para vocês. Os sensores magnéticos, tá? Geralmente são duas pecinhas assim que tem um campo eletromagnético que faz a leitura ali desse campo. Quando eles são afastados a ponto de não ter mais o limite de leitura tolerante, eles vão detectar que o sistema de segurança foi acessado ou interrompido, tá? Isso é o intertravamento, tá? Mais um item aí que vocês precisam entender. Então, o intertravamento, ele tem o quê? Duas formas mais comuns de ser feita. O intertravamento é um dispositivo de intertravamento com bloqueio e sem bloqueio, tá? Agora nós vamos falar sobre esse termo aqui, que ele não é um termo tão comum, talvez você nem conheça ou nunca tenha ouvido falar, mas ele existe, tá? E o que é muting? Muting é um sistema que é um cruzamento de sensores que você utiliza, né? Aqui a gente fala sobre sistemas ópticos, isso é bom lembrar. Tudo que seja óptico. Não vai aplicar isso aqui para proteções mecânicas com intertravamento através de dispositivos, não. É sempre óptico. O muting, ele tem a função de fazer um mascaramento, por exemplo, das funções de segurança de uma cortina de luz. Vou dar um exemplo aqui da cortina. Comumente, ele é usado em indústrias que produzem em alta escala e que tenham um processo no qual tem a interação humana de materiais. Por exemplo, aqui atrás, né? Aqui atrás tem um robô que vai fazer o abastecimento de material de caixas daqui para uma esteira que vai estar passando aqui. Mas tem a possibilidade também de um ser humano ultrapassar essa barreira aqui e ir lá na área do robô fazer sei lá o que, fazer uma checagem, fazer um acesso lá de aprendizagem ou o que quer que seja. Quando você tem uma situação assim, geralmente o pessoal fala, então coloca cortina de luz e proteção e tudo mais. E, geralmente por conta de layout, né, o pessoal opta por não utilizar cortina, não utilizar proteções e até mesmo pela tecnologia, tá? A gente está sempre evoluindo, então cada vez menos a gente emprega meios mecânicos ali em sistemas de segurança e cada vez mais a gente utiliza sistemas digitais e optoeletrônicos, tá? Então digamos que aqui
Nesse cantinho aqui, geralmente, a gente faz o cruzamento dos sensores, tá? 2 sensores ópticos eletrônicos, que vão trabalhar aqui dessa forma, e eles vão conseguir mascarar o funcionamento da ação dessa cortina toda vez que passar um material aqui, passar um objeto, tá? Vai passar aqui uma caixa. Então, a caixa vai passar aqui, ele vai detectar que é a caixa, né? E durante esse mascaramento, a máquina continua em funcionamento. Senão, o que ia acontecer se não tivesse um multi aqui? Se tivesse um multi aqui, toda vez que a caixa passasse, ele ia interromper aqui e ia parar a máquina. Aí o cara não ia conseguir nem tirar a caixa e nem funcionar, porque não ia dar certo. Então, para isso que serve o multi. O multi ele serve para fazer um mascaramento aí durante a passagem de alguns objetos, iniciando determinados segundos. E se houver, então, uma intrusão de seres humanos ou parte do corpo aqui nas áreas que não foram projetados o mascaramento ali do multi, a cortina de luz vai acusar a falha, né? Vai acusar a intrusão e a máquina vai entrar em parada total ou parada daquela área ali, daquela zona perigosa, tá? Bom, para fechar o vídeo de hoje, tá? Eu gostaria de agradecer muito a presença de quem chegou até aqui. E nos próximos segundos eu vou falar sobre a diferença entre máquinas e equipamentos, que não é segredo para ninguém, mas é bom entender que existe uma diferença. Eu gostaria de agradecer você que chegou até aqui nesse vídeo e pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Se realmente esse assunto é relevante para você, deixe seu like, deixe seu comentário sobre o que você gostaria de ver por aqui também. Bom, agora bora pro vídeo, tá? Para fechar aí, qual que é a diferença entre máquinas e equipamentos? Basicamente é o seguinte, máquinas geralmente tem aquela característica quando a gente consegue dar um comando nela, tá? E fazer um processo automático ou semi-automático. Já o equipamento, você não consegue trabalhar dessa forma, automática ou semi. Geralmente usa-se a interação aí humana, né? Para estar fazendo parte do processo através de uma alimentação externa. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.